Muito boa tarde a todos vocês que nos assistem pela Rede Amigo Espírita, Canal 5 e pela TV 7 dos nossos amigos de Campina Grande. Sejam muito bem-vindos a mais um Ponto a Ponto. E hoje temos essa presença ilustre e querida do nosso querido Otávio Caum, que todos conhecem, palestrante espírita, escritor, poeta, é muita coisa, Caum? Para nos brindar com seu conhecimento, com sua carisma. E hoje temos um tema extremamente atual e extremamente importante para refletirmos juntos. Vamos falar sobre a corrupção. E eu com isso, Caum? Pois é, boa tarde a todos. Prazer estar de volta aqui a esse programa tão querido. E é realmente uma novidade essa palavra corrupção, Crise, corrupção, coisa que a gente ainda não ouviu falar nesses últimos tempos, Vamos abordar um pouquinho, vamos ver o que a gente consegue conversar a respeito. Como nós estamos nessa efervescência de mudanças, pelo que o nosso planeta passa, por todas as circunstâncias atuais do nosso país e do mundo, e aí a gente se questiona, será que a corrupção é intrínseca ao ser humano, Caum? O que nós aprendemos com a doutrina espírita é que nós vivemos num planeta ainda inferior de provas e expiações, como o Espiritismo define, onde nós um dia viemos como um princípio espiritual, fizemos experiências nos reinos inferiores da natureza, até atingir a fase humana. Depois, muito presos ao determinismo e algum livre-arbítrio, nós começamos as nossas experiências como pessoa. À medida que o nosso livre-arbítrio foi aumentando, embora ele seja ainda muito restrito, nós fomos optando sobre aquilo que mais nos interessa, que mais nos convém. Como nós não temos ainda uma consciência definida da continuidade da vida, das reencarnações sucessivas, desse vir a ser permanente, nós nos atemos muito ao mundo material. E o mundo material é um mundo muito apelativo, que nós procuramos pegar tudo que nós pudermos, porque faz tempo que tem nos orientado que a vida é uma só, é preciso aproveitar, que morreu, fica tudo aí. Então, nessa vivência mais correndo atrás da matéria do que da alma, do que das conquistas espirituais, nós acabamos nos perdendo na necessidade de ter coisas além do que precisamos, e aí ficamos um pouco desonestos, um pouco corruptos, um pouco insaciáveis, independente da situação que nós tenhamos, independente do conforto que nós já temos nessa vida, independente de sermos a maioria dos que queixam privilegiados em relação a toda a coletividade, mas acabamos sendo corruptos. E infelizmente parece que está no DNA do homem, porque se nós tivermos que passar por uma vistoria muito rigorosa, talvez nenhum de nós escape, Isso mesmo. Como é importante essa observação desse processo que o homem vem passando, que o senhor trouxe, para que a gente possa compreender as nossas matrizes, e o que precisamos ainda melhorar. E se a gente for imaginar todo esse processo, existem aqueles, como o senhor disse, que não conhecem as vidas sucessivas, as reencarnações que a gente tanto fala no meio espírita, mas isso não é conhecimento de todos, ou muitos não acreditam na reencarnação mesmo tendo o conhecimento, formas de buscar este saber. E aí a gente se questiona, Caum, quais seriam então as consequências espirituais para as pessoas que são corruptas, mas que não sabem que existe ou não acreditam na reencarnação? Bom, elas podem não acreditar na reencarnação, mas elas têm consciência que a corrupção delas prejudica alguém. Quando um come 2 vezes, alguém fica sem comer, Então, não é desculpa para ser corrupto o fato de não conhecer a reencarnação. Se nós formos lá atrás, nos velhos judeus, nós tínhamos 2 correntes, os fariseus e os saduceus. Os fariseus, aqueles que acreditavam em Deus, acreditavam nas benesses divinas e na continuidade do recebimento dessas benesses.
Os saduceus não, acreditavam que tudo que o homem recebia, recebia aqui, enquanto vivo, enquanto no mundo, que o dia que morresse, acabou tudo. Mas nem por isso eles deixavam de ser corretos, de acreditar em Deus, para se beneficiar, pelo menos enquanto estivesse aqui, de coisas boas e não de coisas que pudessem prejudicar. Então, o desconhecimento da continuidade não dá direito ao homem a ser desonesto, porque se ele é desonesto com o outro, ele tem que se sujeitar a admitir que o outro pode ser desonesto com ele também. E ninguém gosta de ser ludibriado, enganado. Então, a corrupção é muito consciente, né? É a esperteza que o homem se dá o direito de ter, na suposição de que ele sabe mais, pode mais, e vai chegar primeiro e vai levar vantagem. A velha lei de Gerson, que é preciso levar vantagem em tudo, né? Então não há atenuantes, o desconhecimento não é atenuante para ele ser corrupto, né? E logicamente isso trará essa ação, né, de levar vantagem sobre o outro, seja essa vantagem qual for, traz uma consequência espiritual para as novas reencarnações que ele Jesus Cristo deixou muito claro, ninguém sairá daqui enquanto não pagar até o último centavo. Daqui onde? Do seu pequeno mundo, da sua imperfeição. Ninguém se livrará da própria consciência enquanto não pagar até o último centavo. Então, o homem registra em si a própria desonestidade. Enquanto ele não se livrar, enquanto ele não consertar essa desonestidade, ele é escravo da sua própria inferioridade. Então, a consequência é a consciência pesada, que é muito triste, né? Você fazer um auto-julgamento e não gostar do que você está sendo, do que você está vendo, né? E o reparo, né? Nós já aprendemos com a doutrina espírita que são 4 passos que nós temos que dar quando cometemos um erro. O primeiro é o reconhecimento, o segundo é o arrependimento, o terceiro é a retratação e o quarto é a reparação. O primeiro e o segundo, que é o reconhecimento, é meio fácil. Errei, reconheço que errei. Há quem não reconheça, mas vamos admitir que a pessoa reconheceu. Errei. Aí vem o segundo passo. Não gostei de ter errado. Estou arrependido de ter errado. Porque muitas vezes a pessoa se arrependeu, reconheceu o erro, mas não se arrependeu. Achou que fez porque o outro mereceu e faria tudo de novo e etc. Até aí é do homem para com ele mesmo. A partir daí, a terceira etapa, o terceiro passo, que seria a retratação, sempre que possível, que nem sempre é possível nós nos retratarmos perante alguém a quem nós prejudicamos. Ele pode ter mudado, saído da nossa vida, ter desencarnado, e o erro vai ficar pelo caminho. Mas vamos admitir que ainda deu tempo de nós dizermos, me desculpe, eu estava errado, e etc. E o outro, que é o mais difícil, a reparação. Enquanto as 4 etapas não forem satisfeitas, nós estamos com uma carga, um resgate, que o oriental chama de karma, para ser resolvido agora, mais tarde, a hora que for possível. As consequências são sempre muito ruins, né? É verdade. Então, esse cuidado com esses passos, né, que você trouxe, nos faz refletir todos os dias, né? Porque sempre possamos estar caindo em situações onde nós precisamos nos recompor, ressignificar, nos perdoar e também pedir perdão, né? E aí a gente vai trazer um ponto mais específico, né, nesse momento político que está o nosso país, onde, logicamente, nas redes sociais, nos encontros, em todos os lugares, nós estamos trazendo à tona as reflexões sobre a política, e nós precisamos até entender, né, Kaun, que o objetivo central da política é uma obtenção do bem comum. Né? E o que é o bem comum? É um conjunto de condições concretas que permitem a todos os membros desta comunidade atingir uma estrutura de vida, né, que seja digna para todos. Mas, como você mesmo iniciou as suas palavras trazendo que nós estamos num mundo de expiação e provas, como a Terra, seria possível um dia a gente conseguir esse bem comum? Isso já está começando a se formar. Se nós
formos ao Espiritismo mais uma vez, nos socorrermos da pergunta, por exemplo, 798 do Livro dos Espíritos, que perguntaram uma vez se o Espiritismo seria a crença comum para todas as pessoas ou seria restrita a algumas, os Espíritos responderam que o Espiritismo será a crença comum, mas que ainda 2 a 3 gerações seriam necessárias antes que o bem prevalecesse, porque o período de incredulidade ainda deveria ser combatido. Se nós transportarmos essas 2 ou 3 gerações, ciclos de 70 anos de vida média na Terra, que daria 140 a 210 anos, do Livro dos Espíritos, 1857, nós vamos levar esse período para 1997 a 2067. Então, se nós observarmos isso, nós estamos mergulhados nesse período apocalíptico, né? Estamos no meio. E o mundo novo já vem sendo formado. As providências daqueles que vão reencarnar, segundo o próprio Divaldo nos explica na transição planetária, eles já estão sendo preparados para serem os novos dirigentes dos planetas, né? Alguns já estão chegando esparsamente. Quem mexe com as redes sociais vê mini gênios aí, já apareceram assim, dizendo coisas fantásticas que não pode ser de uma criança, mas daqui a pouco eles virão maciçamente, porque está na Gênese, no último capítulo da Gênese, os tempos chegados e os dias finais, um retrato claríssimo do mundo de hoje. Está mostrado lá em 1868, quando ele diz que naqueles tempos, em 1868, já estávamos vivendo os tempos finais, e nós estamos falando em 2016, 150 anos depois, nós vemos como a coisa é lenta, como o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E nós temos muita pressa. Então, o que está acontecendo no nosso planeta, no nosso Brasil, para falar mais especificamente desses problemas que nos dizem respeito diretamente? Nós estamos vivendo um momento paliativo, uma ilusão de que essa mudança vai trazer alguma melhora, não vai, porque o homem já se perdeu e não tem mais como reverter. Só daqui para o mundo de regeneração, né? Então nós vamos empurrar mais um pouquinho o problema. Psicologicamente, qualquer mudança é interessante, porque o que nós não podemos perder é a fé, e essa fé passa pela esperança de que dias melhores virão, mas não nos iludamos. Quando os homens políticos, senadores, governadores, presidentes, entenderem que é uma homenagem de Deus a eles, que é uma honra para eles serem políticos de um povo, e não é uma função para eles se beneficiarem, para eles usarem do poder, desse pseudo-poder que eles pensam que têm, e enriquecerem ilicitamente, como está acontecendo, o dia que eles entenderem, nós vamos ter uma política correta, decente, com a sua verdadeira finalidade. A nenhum deles vai faltar nada, mas eles não precisarão ter essa ganância desenfreada que tem. Eles ainda não entenderam nada. Então, não nos iludamos. Tudo isso que está acontecendo é uma mudança pequena, insignificante, que daqui a pouco vai reverter, vai cair de novo, nova crise, novo problema. Não imaginemos que daqui para frente nós vamos ter dias felizes. Certo? Ok. E eu lembrando, como quando você estava falando dessa preparação, porque nós estamos num momento realmente a gente poderia até dizer do parto, onde as coisas começam a se tornar mais visíveis, né? E você falando dos que virão para justamente transformar esse nosso planeta no mundo de regeneração. E eu tenho uma amiga que tem um filho de 5 anos e ela é assim, uma pessoa muito envolvida nas ações sociais. E a criança ela já nasceu com essa questão da política. Embora os pais estejam envolvidos, ela tem 3 filhos, mas esse foi o único que gosta de estar presente. E ele disse para a mãe: mãe, eu vou ser o presidente da República. E na escola, ele tem 5 anos, ele chegou na escola e colocou a professora de fazer uma eleição para o presidente de turma. E que tivesse candidatos, ele era um, né? E teve mais 3 coleguinhas que se candidataram. Então ele sugeriu o seguinte: professora,
Um mês não tem 4 semanas, então cada semana um é o presidente de turma. Depois que cada um for presidente de turma, aí a gente se candidata de novo para ver quem é que vai ser eleito. Ou seja, eu achei fantástico. Passa por uma triagem. Olha né? só a visão da criança, até de que cada um pudesse mostrar efetivamente como é que ele seria o presidente, né? E ele é muito envolvido com isso. Eu até presenteei ele com o meu primeiro evangelho da Turma da Mônica. Eu disse, olha, ele precisa, assim, vai se encantar, porque justamente esse olhar que ele tem já de uma certa ordem, de uma certa ética, né? E é isso que a gente está precisando nesse momento. E aí vem uma pergunta, Calma, aqui dos nossos amigos que estão nos assistindo, e eles perguntam: a corrupção nos remete às questões políticas, mas a corrupção não está em todos os lugares? Existe diferença entre quem rouba uma moeda e quem rouba 1000 moedas? Não existe. Eu digo que a corrupção está no DNA do ser humano. Não é? Nós não resistimos a uma autoanálise fria, verdadeira. Ainda agora acabei de receber um e-mail de uma amiga lá de Goiás, pedindo para propor nas redes sociais o meu artigo da Revista Internacional do Espiritismo, que eu digo as várias formas de violência. Sim. Então nós pensamos que violência é o homem que nos agride na rua. Violência é um jogador de futebol ter seu passe fixado em bilhões. Violência é gastar dinheiro em estádios monumentais de futebol e deixando os hospitais desaparelhados. Né? Há tantos tipos de violência contra as quais nenhum de nós se rebela. Né? Para nós a violência é a violência das ruas, da criminalidade. E essa talvez seja a violência pequena, porque é a violência contra o físico. Há tantas agressões à moral, à integridade espiritual da criatura humana, né? Mais do que o físico. Porque o físico, às vezes as pessoas dizem: e se o mundo acabar, o que vai acontecer? Eu digo: nada. Não apareceu ainda nenhuma força capaz de matar o espírito. Eles no máximo matam os corpos. O que é que vai acontecer se o planeta explodir e todos os corpos morrerem? Nós vamos viajar para outro mundo. Já está cheio, só essa semana já descobriram 20 planetas similares à Terra, geologicamente, tamanho, etc., que teriam condições de ter vida similar a nós. Não sei se já são de regeneração, se são ainda de provas e expiações, mas nós que nos acreditamos únicos habitantes do universo, já temos 20 vizinhos iguais a nós, só aqui pertinho. Não estamos falando de outros sistemas solares, de outras galáxias, etc. Então, o espírito é imortal, não vai acontecer nada. Então, o que nós vamos fazer é continuar sofrendo se continuarmos sendo os desonestos. Porque a desonestidade que nós cometemos é contra nós, não é contra o outro. Quando eu sinto ódio de alguém, o meu ódio não chega no outro. Meu ódio permanece em mim. Quem está envenenado sou eu. Quando é que nós vamos entender o Evangelho do Cristo e vamos ser mais felizes? Então, isso eu concordo com essa pessoa que fez a pergunta. É verdade. Não há nenhum de nós, às vezes falam de conhecimento espiritual, eu digo, mas nós temos que aplicar isso, não basta nós termos. Saber, nós sabemos, tem muito ateu que faz melhor do que nós. Né? Então eu concordo com ela que a desonestidade pequena, não há meia gravidez, não há meio roubo, não há meia desonestidade. Desonestidade é desonestidade. E nisso praticamente nenhum de nós consegue ficar de fora. Né? E isso faz a gente lembrar, Camilo, não é? Que no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, que Jesus nos diz: ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha, não é? E isso nos faz justamente pensar que esse momento que nós estamos tendo esses escândalos nos faz fazer essa reflexão que você está trazendo. Como é que está a minha condição, a minha postura diante de tudo isso? E nós temos mais uma pergunta aqui, que vem de Rosângela, e a Rosângela diz: na minha opinião, quem rouba, ela acha que tem uma diferença
Na minha opinião, quem rouba uma moeda é ladrãozinho. Quem rouba 1000 é mais ganancioso, mas é ladrão do mesmo jeito. O primeiro não sabe roubar ou não teve oportunidade. O segundo já teve mais oportunidade ou sabe roubar. Não, esse raciocínio não pode ser aceito, não é? Não pode ser aceito. Ele roubou uma moeda porque ele não teve a oportunidade de roubar 10 ou 20 ou 100, não é? O atenuante que a gente poderia até dar é algo para ser bem estudado, mas um atenuante que nós poderíamos dar é alguém que roube uma fruta para dar um filho com fome. Né? Que é uma coisa ele tentou pedir, ele tentou conseguir, não foi possível, ou naquele momento não havia opção, ele roubou uma fruta, deu ao filho como alimento. Ele tem algum atenuante, ele não roubou por ganância, ele roubou como gesto de sobrevivência. Mas aquele que rouba um pouco mais ou um pouco menos, ele roubou pouco porque ele não teve a oportunidade de roubar muito. Ele está fazendo cursinho para ladrão. A primeira aula ele já assistiu, né? Na segunda ele rouba 2 moedas e vai gostar da ideia, vai achar muito interessante. Não é o perigo desses flanelinhas jovenzinhos, meninos, de ficar nos faróis ou tomando conta de carro, receber um dinheiro que no fim do mês dá um valor muito maior do que uma pessoa ganha nesse país, e quando ele fica homem ele não encontra um jeito de se manter com aquele mesmo ganho. Aí ou ele continua agressor ou ele vai para a marginalidade, porque ele se acostumou a ter um ganho que a sua própria capacidade não lhe permite. Não é? É verdade. E o cuidado que a gente precisa entender que, logicamente, é a ação em si, né, Carlos? Claro. É a ação que eu vou fazer para tirar do outro. E isso... tirando essa questão que o senhor colocou, os atenuantes com relação quando aquilo é uma medida até de sobrevivência, numa questão de uma alimentação, não é? Desculpa. E aí a gente fica pensando também, calma, nós estamos num momento, trazendo de volta um pouco para a questão política, não é, que todos esses escândalos começaram com aquelas pessoas ditas delatores, né? Então, segundo os princípios cristãos, o delator teria direito a uma pena mais amena por apontar os seus comparsas? Ah, meu Deus do céu, que coisa horrorosa falar sobre isso. Quem é o delator? É alguém que se beneficiou enquanto pôde, quando o cerco apertou para cima dele, ele então fez a delação para ter a sua pena comutada ou reduzida. Mas enquanto ele estava ganhando desonestamente junto com outro desonesto, ele ficou de boca fechada. Então essa delação premiada, que inclusive a nossa justiça tem e usa, eu acho uma coisa absurda. É um prêmio à desonestidade. O que acontece é que está tudo perdido. Se nós observarmos, caiu um governo, e eu estou falando do Brasil, porque segundo a Gênesis isso é um fenômeno mundial. Na Ásia são as religiões, na Europa são as invasões daqueles que foram agredidos no passado e que estão retornando, no Brasil é a política da corrupção e etc. Mas o desencontro, o desajuste é geral. Mas se nós observarmos, caiu um governo por desonestidade, né? Tentaram buscar todos os meios deram nomes aí, Lava Jato, Petrolão, uma opção de coisa para tirar. E puseram um governo que era aliado daquele governo, ou seja, um governo que traiu o seu titular. Quando você é vice de alguém, você é vice que concorda com a maneira de ser do seu titular, não é? Eu um dia fui eleito vice-presidente da Academia de Poesia. Não fui candidato, mas fui eleito. No sábado seguinte eu fui à tribuna e disse: eu gostaria de pedir a minha demissão como vice-presidente da Academia de Poesia, porque eu não concordo com as coisas que a presidente faz. E eu não posso ser vice-presidente de uma presidente que eu tenho que substituir numa emergência e não concordo com o jeito dela. Então eu não sirvo para vice-presidente dela. Então, quando o Collor caiu, o Itamar se beneficiou, deveria ter caído junto. Eu acho que o vice deveria assumir em caso de morte. Mas no caso de um governo não serve, é deposto,
o governo devia ser deposto, não a pessoa. Né? Então, ele caiu esse governo e o outro se beneficiou. O que aconteceu? Refizeram o ministério, onde uma grande maioria são pessoas condenadas, sob investigação, declaradamente ficha suja alguns, que fazem um discurso muito bonito, tem a verve e a facilidade da palavra, né? Tem um discernimento, só que infelizmente eles não têm um comportamento adequado à palavra de Deus. É tão bonito quando eles vão lá, batem no peito, pelo Brasil, pela minha família, pelo sim, não e etc. Muito bonito, desde que eles e muitos daqueles que fizeram isso, que nós conhecemos profundamente, né? Agora vem aquele que tirou a presidente. A última declaração dele. A presidente me ofereceu para ficar de boca fechada para que ela me desse uma oportunidade, uma promoção e etc, para que eu não fosse... Agora, não precisa mais, você já tirou a pessoa. Agora, ele era tão incompetente, tão impróprio para fazer o que ele fez, que ele foi tirado também. Então, está tão difícil de nós encontrarmos uma pessoa que realmente seja um líder humano nesse país. Não tem mais líderes. Vamos tirar os que estão aí, vamos pôr quem? Não tem. É uma vergonha esse Congresso, é uma vergonha cada político, é uma vergonha, lamentavelmente. Agora, nós, o povo, somos coniventes, né? O povo somos coniventes. E justamente isso, Calmo, nós sabemos que a nossa representação, entre aspas, né, a representação política, ela é justamente uma expressão ainda do nosso povo. Se nós nos colocamos, que somos o povo, né, se nós ainda temos atos que são corruptos, nós não podemos exigir de uma classe política que tenha outros atos diferentes. Nós precisamos fazer, como o senhor disse, essa reforma interna de cada um, para que a gente possa gerar, sim, uma revolução interna, né? Veja, há alguma possibilidade de haver honestidade num regime em que um vereador gasta 4, 5 milhões para se eleger, para ganhar 15 mil reais por mês? Não. Há honestidade como uma grande empreiteira financia a campanha política de um presidente só pelo prazer de financiar, só pela amizade? Não. Então, fica implícito que aquela pessoa está investindo numa futura desonestidade. Não há como imaginar outra coisa. Ninguém gasta bilhões para eleger um presidente se depois não tiver 2, 3 ou 5 vezes mais de retorno. Não é isso? Até essa forma, né, de se fazer política está equivocada. Tá. E aí tem mais uma questão aqui dos nossos amigos aí internautas, e ela diz assim, a pergunta, a questão. Mas você consegue perceber algum avanço em termos de sociedade nesse aspecto da corrupção? Eu digo que avançou muito. Dia desse o Divaldo falou que o Brasil está ótimo, e o pessoal riu. E eu venho dizendo há muito tempo que tudo isto que está acontecendo é um avanço, porque antigamente, desde quando Cabral descobriu o Brasil, que levava o pau-brasil para fazer tintura, que levava ouro dentro dos santinhos do pau-oco, né? Que a desonestidade existe, né? A desonestidade não é desse governo, do PT e tal, né? Só que antes se varria para baixo do tapete. Agora sai no Jornal Nacional, sai nos grandes periódicos da imprensa, sai na mídia internacional, fulano de ilibada honestidade está preso, desonesto, corrupto. Quando acontecia isso no Brasil? É verdade. Quando nós tínhamos uma demanda contra o governo, o que nós dizíamos? Não adianta lutar contra o governo que a gente perde. Hoje a gente demanda contra o governo e sabe que pode ganhar. Então mudou muito, melhorou muito. Está muito longe ainda, porque nós nos afundamos demais. E para sair do fundo do poço não é com muita facilidade.
né? Por isso é que precisa o desencarne de muitas pessoas, a encarnação de outros tipos. Já dizem que Emmanuel já voltou, né? Reencarnou em São Paulo em 2000, já teria 16 anos, e outros que estão chegando aqui, né? Então já houve um avanço, sim, extraordinário. Já podemos falar, já podemos reclamar, né? Houve um avanço, sim. Não tem mais aquele governo censor, que não podia nem fazer uma peça de teatro, não podia fazer uma música, uma poesia. Isso acabou. Já houve um avanço, claro que com certeza. E os meios de comunicação, a tecnologia de uma forma geral, onde tudo hoje é muito rápido, se ouviu falar, já todo mundo já sabe, né, Calma? Então, até essa rapidez na comunicação facilita essas questões de mudança, porque hoje está tudo muito à tona, não é? E aí a gente começa a pensar também um pouco, não é? Existem algumas questões que as pessoas dizem assim, mas se alguém pratica um ato corrupto que não venha prejudicar outra pessoa, esse terá a mesma responsabilidade perante Deus, quem prejudicou alguém, ok, eu posso fazer algo, mas aquilo ali não vai prejudicar ninguém, diferente de alguém que faz algo que realmente prejudica. Como você vai fazer algo que não prejudique ninguém? Primeiro. Segundo, Deus vê mais a intenção do que o ato, né? Sim, sim. Deus vê mais a intenção do que o ato. Aquele que tem um ato de corrupção, ele já fez mal a si próprio. Ele vai ter que dormir com aquilo, porque ele vai dizer, não está certo. Ah, mas ele é insensível, ele é uma pessoa que não tem muita vergonha, não é uma pessoa de muita moral, ele não vai sofrer. Vai. Quando você está sozinho no seu recinto fechado, você e a sua consciência, o que está errado, toca uma campainha dizendo que está errado. Não tenha nenhuma dúvida. Agora, o que nós temos o direito de fazer, que muitas vezes nós não vemos fazer nem na doutrina espírita, é repreender uma pessoa quando ela está prejudicando um número maior de pessoas. Se nós formos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, São Luís nos explica. Se um ato errado prejudica a própria pessoa, deixe que daqui a pouco ela vai acabar sofrendo as consequências. Então. Mas se um ato de uma pessoa prejudica a maioria, preferível que se perca aquela pessoa a que a maioria se perca. Nós temos, por exemplo, uma reunião mediúnica, uma reunião espírita, onde há um médium, onde há um colaborador, que não é pontual, que não é responsável, que atrapalha a reunião e etc. O que nós temos que fazer? Afastar aquela pessoa da reunião. Ah, isso é falta de caridade. Falta de caridade é deixá-la na reunião, prejudicando todo o recinto. Nós fechamos a porta do nosso centro às 20h15, quando começa a reunião. Por quê? Porque o palestrante vai falar, os trabalhadores, que são os atendentes de balcão, vão para a sala ouvir a palestra, que eles também têm direito. Então não fica aquele entra e sai, ninguém incomoda ninguém. Ah, mas é falta de caridade a pessoa chegar lá e encontrar a porta fechada. Mas se ela encontrar a porta aberta, é falta de caridade com quem chegou pontualmente, com quem está falando. Então, qual é a caridade que eu devo respeitar? Então, nós temos o direito, sim, de chamar a atenção das pessoas, de zelar. O americano é muito useiro disso, ele ganha até medalhas, né, para delatar o outro que jogou papel na rua, o outro que está poluindo o ambiente, não sei o quê. Isso é um dever que nós temos de zelar pelo nosso ambiente, pela nossa sociedade, né? Agora, desde que isso prejudique alguém, senão, simplesmente para censurar outro, ele aprende, a vida ensina. Sim. A vida ensina. Mais uma colaboração aqui dos nossos internautas e a pergunta é o seguinte: o que leva uma pessoa que já roubou 200 milhões e tem dinheiro para viver uma vida toda sem nenhum problema financeiro a continuar roubando? A corrupção é compulsiva? O homem é insaciável. O homem não tem nada, é zero. Ele sobe e daqui a pouco ele tem 100. Quando ele tiver que perder um e ficar com 99, ele vai ser a criatura mais infeliz do mundo. Ele teve um prejuízo muito grande
que agora ele não tem mais 100, ele só tem 99. Ele esqueceu de quando ele não tinha nada. Então, o grande mal do homem é a insaciabilidade. Você só veste uma roupa por vez, você só almoça e janta uma vez por dia, desde que você, inclusive, esteja saudável, senão muitas vezes você não almoça nem janta nem uma vez por dia. Não houve depoimentos daquele milionário recentemente, que está numa cama e diz que a cama mais cara que existe é a cama de um hospital, porque ele pode comprar tudo, mas a saúde ele não pode comprar, com toda a fortuna que ele tinha. Então, se esses soubessem que ele não é mais dono desse dinheiro, ele simplesmente contempla um papel com um número que ele não pode usar, e que se ele começar a gastar hoje, ele vai até o fim da vida, dessa encarnação, e não termina. Mas ele não tem limite, o ser humano não tem limite, infelizmente. Isso é o que nos mata, a insaciabilidade. E é aquela questão, né, dessa busca constante pelo poder, né, que, como o senhor disse, quem tem aquilo se acha num lugar de ter ainda mais essa questão de ser insaciável, porque o poder ele começa a ter você perder aquele status, perder aquele poder é quase uma ameaça à própria vida, como o senhor disse, e que às vezes tem, mas se ficar com menos, acha que vai... Naquelas fábulas infantis, não tem a fala dos dois burrinhos que nasceram na mesma estrebaria e tal? Aí, um dia, o senhor chamou os burros e disse, olha, vocês vão levar a carga para mim. Botou ouro nas costas de um burrinho e botou feno nas costas do outro. E eles saíram. Quando o burrinho do feno ia caminhar ao lado do burrinho do ouro, ele disse, para trás. Faz favor, mantenha uma distância, não vê que eu estou carregando ouro e você está carregando coisas sem importância? E o burrinho ofereceu. Quando chegou lá na frente, salteadores viram os dois burrinhos e correram com um pedaço de pau. Foram no do feno e disseram, aqui não tem nada, é só feno. O outro disse, aqui tem bastante, é ouro. E bateram muito no burrinho que estava carregando ouro, roubaram e tal. Ele ficou lá caído, aí chamou para o outro e disse, me ajuda aqui. Ajuda? Você não mandou eu ficar atrás? Ah, esquece o que eu falei, vem me ajudar. Eu, naquela hora, estava agindo como certos homens que pensam que o seu poder está nos cargos que eles ocupam e no dinheiro que eles têm. Tira a posição que ele tem e tira o dinheiro da conta bancária dele, ele não passa de um burro de carga, né? Então, é isso mesmo, as pessoas põem o valor onde o valor não está. Não existe, não é? Exatamente. E se a gente, pensando, né, nesses políticos que estão aí, como o caso que a nossa amiga colocou aqui, de roubar tanto dinheiro, a fraude na merenda escolar, né, todas as questões na saúde, na educação, que a gente vê tanta coisa, e aí a gente fica pensando, qual é a nossa responsabilidade de eleger um corrupto? A nossa responsabilidade é grande. E nós fazemos isso mais a miúde do que parece. Na cidade do interior, aquele colonialismo, aquele voto de cabresto ou voto de favor, é muito comum, é muito comum. Voto porque é meu amigo, não presta, mas ele me ajuda quando tiver um problema, né? Então, nós somos como essas empreiteiras que são financiadoras, eu digo empreiteiras, genericamente, que são as que fazem obras públicas, mas todo tipo, aquele que fornece a merenda, às vezes uma merenda adulterada, com sobrepreço, não é? Então, são pessoas que se beneficiam diretamente daquele político e têm todo o interesse que aquele político seja eleito. São cúmplices, são como os mandantes de um crime. Não puxaram a arma porque não têm coragem, mas são aqueles que encomendaram o crime e tentam ficar impunes, são coniventes. Chico disse antes de desencarnar, eu de vez em quando vejo à noite os políticos brasileiros catando lixo pelas ruas. Políticos brasileiros que desencarnaram estão hoje pelas ruas, são os mendigos do futuro. Eles não sabem. Eles pensam que eles vão ficar impunes com essas coisas que eles fazem. Mal comparando, o presidente anterior a essa que deixou, que era um nordestino aqui de Garanhuns, de Pernambuco, eu convivi com ele
Não digo intimamente porque eram facções diferentes. Mas eu tinha minha empresa no ABC, ele era o presidente do sindicato e estava fazendo o ACUT, né? Poxa, um homem naquelas condições, que fez uma serralheriazinha, não deu certo, foi quando ele perdeu o dedo, faliu, e depois resolveu formar o sindicato, porque ele era muito astuto, um líder ele é, inteligente ele é, isso não se discute, né? A ponto de eleger a miséria como cabo eleitoral e fazer os candidatos que ele quisesse, pelo tempo que ele quisesse. Não for esse escândalo, ele ficaria se elegendo até o final, não é? Então, aquele homem, que era um roceiro, que era um flagelado da seca, chega a presidente de um país como o nosso, que é metade da América do Sul. Ele tinha tudo para ser um líder com estátuas, né? E ainda assim viver muito bem, deixar para toda a sua família, né? Deixar todo mundo bem, mas ele não teve limite, né? É verdade, Camilo. E aí nós estamos nesse momento de reflexão, né, onde brevemente teremos mais uma eleição, né, para prefeitos e vereadores. E aí essa pergunta, né, se nós temos responsabilidades, e como o senhor falou, a responsabilidade é total, então precisamos ter muito cuidado, observar e não nos colocarmos que a política é uma moeda de troca, né, onde eu vou votar porque você vai me dar algo. E poder começarmos a ter uma consciência política desse bem comum, né, que nós falamos anteriormente. Deixa eu só fazer um parênteses. Quando a minha mulher era descendente de Amador Bueno da Veiga, que foi o cabo-mor dos paulistas na luta contra o Espírito Santo, naquela fase de tempos de guerra, né? Então eu tenho um livro lá chamado O Cabo-mor dos Paulistas, que é escrito por Aureliano Leite, da Academia de Letras, e lá tem uma parte assim: o senhor Amador Bueno da Veiga está intimado a assumir a vereança pela cidade em defesa da pátria sem nenhuma remuneração. Olha só. Era honroso você ser um defensor da pátria. Não era para ganhar dinheiro, não. Um dia isso vai chegar. Com essa civilização do novo mundo de regeneração, os políticos não vão fazer mais isso que fazem, né? Eles já vêm com outras ideias. É verdade. Essa busca de compreender, como o senhor disse, que eu achei muito bonito, isso, né? De ser uma honra você estar a serviço do povo, né? O benefício que você pode trazer, porque muitos, né, trazem conhecimento em alguma área, e você trazer esse conhecimento em favor de uma sociedade. Então, se a gente pudesse ver realmente o salário que isso representa, né, moralmente. Exatamente, né? Do benefício. A gente percebe quando, logicamente, nós fazemos por amor a algo, que estamos desprendidos de qualquer interesse material, como quando nós saímos daquela, pode ser o mais simples que for, nós saímos cheios de renovação. Uma alegria. Né? De uma alegria que é um preço que dinheiro nenhum, né, cada um paga, porque é a alma vibrando na energia do amor. Às vezes nos diz lá do centro: por que vocês fazem tanta coisa praticamente de graça? Digo: por que praticamente de graça? Não, de graça. Agora mudou. De graça. Eu digo: não vou explicar que você não vai entender. Quer entender? Venha fazer também. Venha trabalhar, venha se doar. Se eu lhe explicar, você não vai conseguir entender. É algo para ser sentido, não explicado. Exatamente. Então, Kardec, ele propõe em Obras Póstumas, né, que o regime político que deverá vigorar no futuro seja a aristocracia intelecto-moral. O que é que o senhor compreende sobre essa fala de Kardec? Eu simplificaria isso para socialismo cristão, né? Socialismo cristão. Num mundo em que não faltasse pelo menos o básico para ninguém, que a pessoa tivesse uma casa para morar, um prato de comida, uma escola para o filho e um hospital para ser atendido, como mínimo, não é? Então,
ainda com diferenças, ainda o que se esforça mais ter privilégios, evidentemente. Nós somos diferentes, não podemos ter como resultado a igualdade, né? Por isso vai ter sempre aquele que manda, aquele que obedece, e os dois em harmonia vão fazer o progresso, né? Então, um regime de socialidade nos princípios cristãos de Jesus, né? Seria um regime intelecto, moral também, quer dizer, onde a inteligência e a moral, que são as duas asas que o homem precisa, estejam em equilíbrio, né? É preciso que haja a moralidade, mas que haja também o conhecimento. Sim. A moral sem conhecimento também não é produtiva, né? Com certeza. E aí temos mais uma pergunta aqui dos nossos amigos internautas, e diz assim: o pagamento dos débitos sempre se dá pela dor? É possível reverter o erro da corrupção? Isso poderia se dar nesta encarnação ainda? Claro! Feliz aquele que começa a pagar desde já suas dívidas, vai para a espiritualidade mais leve, né? E os erros são pagos em diferentes moedas. Às vezes a gente cita aquele episódio que Raul Teixeira contou. Nós sabemos que nas cidades de Tiro e Sidom, na antiga Fenícia, onde é hoje a Síria, havia aqueles escravos que colhiam caramujos na beira da praia para tirar uma purpurina para enfeitar o manto dos reis. E havia o homem, o feitor, que cuidava daqueles escravos, que furava os olhos dos escravos para que eles não fugissem, para que eles produzissem mais. E a espiritualidade um dia decide que aquele homem tem que reencarnar. Então vamos verificar quantos olhos ele furou, quantas encarnações ele teria que nascer cego. Então decidiram que ele iria estudar oftalmologia. Ele ia curar os olhos das pessoas, que era muito mais útil do que ele vir cego por uma infinidade de encarnações, ser mais um peso para a sociedade, sem nenhuma utilidade prática. Então, não só os resgates, o amor cobre a multidão de pecados, já disse Pedro, né, na sua epístola, os resgates podem ser em diferentes moedas, e feliz daquele que pode, como Paulo de Tarso, dividir a sua vida antes do Cristo e depois do Cristo, né? Que já de perseguidor de Jesus a seguidor de Jesus, né? Teve duas encarnações numa só, né? Então, quantos de nós, a partir do momento que conhecemos a doutrina espírita, podemos já, então, investir numa nova encarnação biônica, quer dizer, viver 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1. Para que desencarnar se vai ter que encarnar? E ter que encarnar é complicado. Nos dias de hoje, ninguém quer ter muito filho, né? É caro, leva tempo, usa o tempo, a escola é complicada. Educar um filho hoje dentro da sociedade é muito difícil, né? Então, para que vamos desencarnar e encarnar se nós já estamos aqui? Vamos começar a nossa encarnação nova amanhã, né? Amanhã pode ser uma nova encarnação. Isso é muito interessante, Calma, que você traz, porque é justamente a gente começar a se questionar o que eu posso fazer de melhor cada dia, né? O que eu posso estar reconstruindo. Porque às vezes a gente imagina, né, na pergunta da nossa amiga ou amigo, né, que internauta, que os nossos atos impensados sempre vão ser corrigidos pela dor, né? Então a maioria de nós pensamos nisso. A gente aprende no Espiritismo que reencarnamos para sofrer. E nós não reencarnamos para sofrer, nós reencarnamos para aprender. É diferente, não é? Com certeza. É diferente. Nós já vimos, temos uma opção de casos citados pelos Espíritos, de reencarnações, de desencarnes adiados e de desencarnes antecipados. Ah, mas não desencarna no dia, na hora que está marcado? Teoricamente sim. Né? Teoricamente sim. Mas há casos que a encarnação está sendo tão produtiva, e eu conheço 3 ou 4 casos comprovados, que a encarnação está sendo tão produtiva que o dia do desencarne chegou. Mas diz, deixa ele por aqui, ele está aproveitando.
E ao contrário também eu conheço um caso de um espírita muito importante, que os espíritos disseram que ele foi desligado 10 anos antes, porque ele estava começando a perder tudo aquilo que ele havia construído. Então ele ia voltar para a espiritualidade de mãos vazias. Não era justo, depois de tanto sacrifício, para fazer tanta coisa boa como ele fez. Desencarnaram antes, agora ele vai lá, senta, pensa, daqui a pouco ele volta. Então há uma flexibilidade. Nós não somos produtos de uma fatalidade. O comando divino em relação a nós é flexível. Tudo em nosso benefício. A grande alegria do plano divino é nos ver sorrindo. A hora que nós aprendemos, que nós entendemos, deixa a gente por aqui mesmo. Com certeza. E nós estamos já quase chegando aos nossos momentos finais. Eu queria que a gente pudesse fechar, já estamos nessa sintonia, né, da fala. E qual a melhor forma, então, que a gente tem para combater a corrupção? Primeiro, não ser corrupto, né? Porque a grande corrupção que nos faz mal não é a corrupção dos outros, é a nossa corrupção, né? Então, primeira coisa, eu não posso resolver o erro do outro. Mas se eu agrido o outro, se eu roubo o outro, aí o erro é meu. Então, a primeira coisa para combater a corrupção é não ser corrupto. É ser exemplo de decência. E quando eu digo corrupção, eu não digo corrupção de dinheiro. Eu digo que o homem é um adúltero por natureza em todos os sentidos. Às vezes falamos dos espíritas, né, que deveriam ter mais facilidade. Eu vejo tanta coisa errada nos espíritas. Eu vejo tanto compromisso assumido e não cumprido, né? Tanta leviandade. Nós ainda somos, como espíritas, mais os assistentes da missa, que vai no centro uma vez por semana, de preferência chega perto do fim, já que a porta está aberta, não precisa chegar cedo, chega perto do fim só para tomar o passe, porque o dirigente espírita não explicou para ele que o passe é o cafezinho, é a sobremesa. O prato principal é a palestra, é o evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o dia que o assistido souber que a palestra é importante, ele não vai se atrasar e nem vai chegar lá na última hora para tomar o passe. Então, nós temos que ser exemplos. Quando nós virmos alguém corrupto, não vamos prestigiá-lo. Se não pudermos combatê-lo, não vamos prestigiá-lo. Não vou comprar de um desonesto. Eu vou andar um pouco mais para comprar de alguém que esteja vendendo mais barato o mesmo produto, para prestigiar a honestidade dele. Né? Então, a nossa atitude deverá ser sempre no sentido de que o bem prevaleça, né? Que a honestidade prevaleça, a partir das pequenas coisas, porque você sendo honesto no que é pouco, você é honesto no que é muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito também, né? Isso mesmo. Então, que essas nossas observações de hoje, com o nosso querido Otávio Kahun, trazendo toda essa reflexão da importância do nosso olhar para nós, né, das nossas ações inadequadas, e tomarmos consciência do Evangelho de Jesus, para que possamos prosseguir sendo honestos a cada dia, já começarmos, como o nosso Kahun falou, a nossa reencarnação hoje. Né, Kahun? Ser pontual, cumprir os horários. Não é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir. Se você não tem certeza que vai, não prometa que vai. Não fale 5 dias depois, olha, semana passada não deu para passar lá, viu? Que isso não resolve. Pequenas coisas do dia a dia, Pequenas coisas que nós não valorizamos. Bom dia, como vai? Boa tarde. Por favor, tenha bondade. E se o outro não agradecer, que bom. Guarda para quando você precisar lá mais tarde. Então, Kahun, muito grata pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês e pela gentileza de nos receber e dar essa oportunidade de falar um pouco das nossas ideias, que são ideias espíritas, né? Não são nunca ideias nossas, são ideias extraídas da própria doutrina, mas que a gente tem muito gosto, muito prazer em divulgar. Muito grata a todos que estiveram conosco, fazendo só uma pequena salva que
dos que estão nos assistindo pelo www.espirituonline.com e também www.espirituonline.com TV7. Então, meus amigos e amigas, grata pela atenção de todos vocês. No próximo domingo, a nossa querida Giane já estará de volta, não é? E nós ficamos aqui felizes com essa reflexão e desejando a todos que possamos fazer sempre essa avaliação. Nós podemos ser melhor a cada dia, porque o nosso Mestre Jesus nos disse que somos luzes. Então vamos acender a luz que está em todos nós. Muita paz.